E agora a gente vai direto para os Estados Unidos. O Eliseu Caetano, nosso correspondente, tem informações sobre Nicolás Maduro. A vice-presidente já foi à TV estatal, pediu provas de que ele está vivo. Até agora não há informações, detalhes mesmo sobre essa captura e nem como ele saiu ali do país. Segundo fontes americanas, ele teria saído do país via aérea e estaria agora num navio indo a Nova York. É isso, Eliseu? Exatamente, Patrícia. Muito bom dia novamente para você, para o Matos e para todos que acompanham a programação da Jovem Pan. A nossa equipe de reportagem segue ao vivo, direto dos Estados Unidos. Estamos desde 1h da manhã acompanhando o desenrolar desse ataque dos Estados Unidos contra a Venezuela. A novidade de momento, a notícia de momento é que Donald Trump deu uma entrevista agora há pouco a um veículo de comunicação aqui nos Estados Unidos. E ele confirmou que Maduro e a esposa dele estão a bordo de um navio de guerra, um dos navios de guerra que estavam lá em águas internacionais, bem próximos da costa da Venezuela, cerca de 100, 200 quilômetros de Caracas, e estão vindo para os Estados Unidos neste momento. E aqui, ainda segundo Donald Trump, eles vão ser processados em um tribunal de Nova York por narcotráfico. Essa informação também foi confirmada pela Procuradora-Geral dos Estados Unidos, Pamela Bondi. A Pam Bondi fez um statement, fez um post em uma rede social confirmando as palavras ditas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, agora há pouco, durante essa entrevista que ele concedeu a um veículo aqui nos Estados Unidos. Ele, durante essa entrevista, além de confirmar que Maduro e a esposa estão em um navio de guerra a caminho dos Estados Unidos e que vão ser julgados por narcotráfico em Nova York, afirmou ainda que os Estados Unidos tomarão as decisões sobre o futuro da Venezuela. Então, atenção a tudo aquilo que a gente estava discutindo até agora, de que não haveria um interesse americano de fazer uma espécie de governo temporário, que eles passariam por um governo de transição ou para um governo de transição. Donald Trump, agora há pouco, durante uma entrevista concedida de manhã, confirmou que os Estados Unidos vão tomar as decisões sobre o futuro da Venezuela, confirmando, portanto, as teorias de que eles sim têm interesse tanto no petróleo quanto em, obviamente, manter a estabilidade não apenas da Venezuela, mas de toda a região. Segundo Donald Trump, abre aspas, estaremos muito envolvidos na decisão sobre quem governará a Venezuela, fecha aspas. Donald Trump disse ainda que, abre aspas, não podemos correr o risco de deixar outra pessoa assumir o poder e simplesmente dar continuidade ao que ele deixou ou ao que ele deixou inacabado, fecha aspas. Ou seja, também pondo fim, jogando por terra a teoria de que os atuais parceiros de Nicolás Maduro nesse governo, nesse regime, poderiam simplesmente subir de postos e serem alçados aí a posições de liderança. Trump deu uma entrevista, portanto, agora há pouco à rede de TV norte-americana Fox News e fez todas essas afirmações que eu reforço aqui. Os Estados Unidos vão decidir, vão participar da decisão sobre o futuro da Venezuela e vai fazer isso de uma maneira muito próxima, muito envolvida e que não vai permitir que outra pessoa assuma o poder simplesmente, nas palavras de Trump, para dar continuidade ao regime de Nicolás Maduro. Trump ainda confirma, portanto, que Maduro e a esposa estão a caminho dos Estados Unidos em um navio de guerra. Agora, é claro que toda essa situação, Patrícia, Matos e você que acompanha a programação, já causa aí um rebuliço mundial. Diversos líderes estão se posicionando no mundo inteiro. Agora há pouco a gente viu o nosso repórter em Brasília, Igor Damasceno, trazendo as informações direto do Palácio do Planalto. Pois então, eu vou trazer as informações da Europa, porque a chefe da diplomacia da União Europeia, Kaja Kallas, escreveu agora há pouco no X que conversou com o secretário de Estado norte-americano Marco Rubio e também com um embaixador da União Europeia em Caracas. E ela disse o seguinte: a União Europeia afirmou repetidamente que o senhor Maduro carece de legitimidade e defendeu uma transição pacífica. Em todas as circunstâncias, os princípios do direito internacional e da Carta da ONU devem ser respeitados. Apelamos à moderação, fecha aspas. O primeiro-ministro espanhol, o Pedro Sánchez,
também já se posicionou e pediu desescalada e responsabilidade. Para ele, o direito internacional e os princípios da Carta das Nações Unidas devem ser respeitados. Outra autoridade que se posicionou agora há pouco foi o ministro das Relações Exteriores da Rússia, que disse, abre aspas, estar extremamente alarmado e ainda pediu esclarecimentos imediatos em um comunicado que foi publicado agora há pouco. O Ministério ainda afirmou que tais ações, se confirmadas, e aí tais ações dos Estados Unidos, obviamente, constituiriam uma violação inaceitável da soberania de um Estado independente. Quem também agora há pouco se posicionou foi o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer. Ele afirmou que o Reino Unido não esteve envolvido na operação dos Estados Unidos na Venezuela e que buscaria mais informações diretamente com o presidente Donald Trump, sem condenar, portanto, a ação americana. Starmer disse ainda que acredita que o direito internacional deve ser respeitado, mas acha que neste momento, com a situação se desenvolvendo rapidamente, antes os países precisam apurar os fatos melhor e, a partir daí, fazer as suas declarações. Ou seja, no mundo inteiro, diversas autoridades começam, nesse momento, a se posicionar, a falar a respeito. Agora há pouco, a Argentina também soltou um comunicado oficial. Diversas organizações, organismos de direitos humanos no mundo inteiro estão se posicionando, como, por exemplo, a Rede Paz, que é uma organização de direitos humanos lá na Colômbia. Eles acabaram de divulgar uma nota oficial através da Telesur Colômbia, que é um veículo de comunicação dos mais importantes no país, expressando a voz dos protestantes contra esse ataque na Venezuela. Em contrapartida, o que a gente vê, o que a gente acompanha lá na Venezuela, eu estou daqui dos Estados Unidos acompanhando imagens ao vivo lá da Venezuela, ruas de bairros, cidades de diversos estados venezuelanos estão tomadas por um verdadeiro mar de gente protestando. Obviamente, algumas pessoas a favor dessa intervenção americana, desse ataque americano, outras contra. Ainda a comunidade internacional não fala que foi uma invasão americana à Venezuela, mas sim um ataque com alvos predeterminados e escolhidos. Alvos militares, alvos particulares, como, por exemplo, casas, aeroportos privados, mas não havia nenhum imóvel civil, por exemplo. Então, a informação que a gente tem é que essa operação ela foi de um ataque e não de invasão. Não há militares americanos tomando, digamos assim, a Venezuela por terra. Existe uma operação sendo feita nesse momento por ar. Diversas aeronaves americanas continuam patrulhando o espaço aéreo venezuelano. Aliás, o espaço aéreo da Venezuela, obviamente, como não poderia deixar de ser, segue fechado para voos comerciais. A FAA, que é a Federação de Aviação Civil daqui dos Estados Unidos, emitiu um alerta mundial pedindo para que os aviões de todas as companhias aéreas do mundo evitassem o espaço aéreo venezuelano, atendendo a um pedido de Donald Trump de 3 semanas atrás, ou seja, reforçando que aquilo que a gente vem acompanhando como escalada de fato foi uma escalada. Aliás, essa frase foi praticamente dita dessa forma agora há pouco por J.D. Vance, vice-presidente dos Estados Unidos, em um post feito por ele na rede social. Ele disse o seguinte, que o Nicolás Maduro foi a pessoa mais recente do mundo a descobrir que Donald Trump fala sério. E é exatamente dessa maneira que a comunidade internacional está vendo, porque ao longo dos últimos dias a gente acompanhou através dos vídeos divulgados nas redes sociais, das matérias divulgadas pelo governo venezuelano, Nicolás Maduro sempre muito calmo, cumprindo a agenda do dia. Ontem esteve reunido com autoridades chinesas lá. Essa semana, mais uma vez, dançou. Outro dia cantou, pedindo a paz. Chegou, inclusive, a dizer que a soberania da Venezuela não seria debatida com os Estados Unidos, que não havia o menor risco disso acontecer. Mas o que a gente viu na prática nessa madrugada foi Nicolás Maduro e seu regime caindo em menos de 3 horas. Muita gente se perguntava quanto tempo duraria uma possível guerra. Eu lembro que no início dessa operação eu trouxe a informação que apenas um navio americano seria suficiente para destruir completamente a Venezuela, de acordo com uma fonte militar minha.
3 horas, as Forças Armadas Especiais dos Estados Unidos encontraram Maduro no bunker, cooptaram Maduro e estão trazendo ele para cá, para os Estados Unidos. Daqui a pouquinho eu volto trazendo mais atualizações da leitura do mundo sobre o ataque dos Estados Unidos à Venezuela e, claro, tudo também sobre essa coletiva de imprensa que já vamos acompanhar ao vivo aqui na Jovem Pan com tradução simultânea do nosso editor de notícias internacionais, Fabrício Naitsky. Eu volto com vocês no estúdio. Muito bem, dando sequência aqui à programação especial da Jovem Pan, quero novamente conversar com o Gesualdo Almeida. Gesualdo, fica então essa expectativa, do pronunciamento do presidente dos Estados Unidos para dar uma ideia do que aconteceu na visão norte-americana, evidentemente. Mas você acredita que é o fim mesmo do chavismo ou é um processo que será muito lento num país extremamente afetado aí pela crise econômica e também política, Gesualdo? Toda vez que existe a chamada transição, nós falamos até em justiça de transição, de sair de um modelo para um outro modelo, há resquícios do passado. E, evidentemente, o madurismo, vamos assim chamá-lo, ele caiu, ele acabou. Com a prisão do Maduro, com a impossibilidade de Delcy assumir, com o Tariq já afastado do poder, com o Diosdado sendo isolado, acabou o madurismo, para a sorte da Venezuela. Mas esse madurismo ele está infiltrado em algumas instituições de forma muito veemente. Por exemplo, no Exército, por exemplo, na PDVSA, por exemplo, no Judiciário. Portanto, a mudança ela será de longo prazo, porque, não obstante o Maduro deixe de ser o presidente, o Donald Trump acaba de dizer que os Estados Unidos influenciarão diretamente na eleição a fim de evitar que outros sigam o modelo Maduro. Vale dizer, ninguém da esquerda, ninguém do espectro do madurismo assumirá o poder como presidente. Mas as instituições, elas estão abarrotadas de madurismo. E esse vai ser o grande desafio da Venezuela. Venezuela que vai precisar contar com apoio externo, com apoio econômico, principalmente agora dos Estados Unidos, que já que começaram o processo de transição, vão ter que ajudar a terminá-lo, sob pena de imperar o caos na Venezuela, assim como os Estados Unidos deixaram o caos no Iraque e no Afeganistão, para citar os 2 exemplos mais recentes. Fabrício Naitsky, nosso editor aqui de internacional. A gente viu ali o Eliseu Caetano falando que o presidente Trump deu uma entrevista, à rede Fox News, em que ele fala que viu ao vivo, a captura de Nicolás Maduro, que ninguém foi ferido, que apenas alguns agentes ficaram feridos, mas que não teve nenhuma vítima fatal nesse sentido. E assumindo aí que eles vão ficar, ali no poder durante essa transição e não permitir que alguém ali, ou seja, aquilo que a gente discutia mais cedo, se a vice-presidente poderia assumir o cargo, que seria o que há, em respeito às leis internas do país, na sequência deveria ser ela, se o Exército poderia assumir ou se haveria ali uma chave entre essa transição com a oposição e também com quem está no poder neste momento. O fato é que até essa invasão que ocorreu por volta das 2 da manhã, horário de Brasília, todos os esclarecimentos pela Casa Branca vão ser dados só a partir de 1h da tarde, quando o presidente Trump deve dar aí uma entrevista coletiva e dar mais detalhes, tanto do que aconteceu até agora e também do que será o futuro da Venezuela, Não, até esse momento, a oposição aí, liderada também pela Maria Corina Machado, que não está no país, mas com certeza acompanha as informações, ninguém da oposição falou a respeito ou tentou assumir para si a responsabilidade dessa transição ou comentou essa invasão norte-americana ali no país? Até o momento ainda não, Patrícia, até porque há essa questão da legitimidade, Você destacou as leis internas do país, como da grande parte dos países ao redor do mundo, diz que quando um presidente sai do poder, seja porque ele é deposto, seja por morte, enfim, qualquer que seja a situação, quem assume é o vice, ou a vice, que no caso da Venezuela é Delcy Rodríguez. A oposição venezuelana tem um certo
temor, vamos dizer assim, de assumir o governo na Venezuela sob as circunstâncias, digamos, erradas, sob as circunstâncias não tão corretas no que diz respeito ao manual político, no que diz respeito às regras para se chegar ao poder, ou seja, através de uma eleição, né, que seria o ideal, digamos assim, para que algum líder oposicionista, quem quer que seja, chegue ao governo, legitimado pela população, através do voto, referendado, uma eleição justa, limpa, democrática, coisa que não acontece na Venezuela há muito tempo. Então, há toda essa questão, né, dos líderes da oposição da Venezuela de aguardarem essa situação e ver o que vai acontecer e quem é que vai assumir o governo. Donald Trump disse que ele vai ainda analisar se é a oposição, se é a Maria Corina Machado que vai tomar o poder ou se vai fazer alguma outra coisa em relação a isso. O que a gente está vendo aqui, na verdade, é Donald Trump agindo praticamente como um interventor da Venezuela neste momento. Ou seja, ele tira o presidente venezuelano à força, independentemente da legitimidade de Nicolás Maduro no cargo ou não, e diz que ainda está analisando o que vai acontecer com a liderança da Venezuela daqui para frente. Como se ele, Donald Trump, fosse o responsável por nomear um novo chefe de Estado venezuelano, um novo líder venezuelano. Donald Trump também destacou, né, que aqueles chavistas que permanecerem leais ao governo de Nicolás Maduro vão ter um futuro ruim pela frente. Então, a gente ainda aguarda para ver exatamente o que vai ser feito em relação a isso, porque a gente está falando de uma estrutura de governo muito grande, muito consolidada. O chavismo não começou ontem na Venezuela. A gente está falando de um processo de décadas no governo venezuelano. Então, para prender toda essa gente, para tirar toda essa gente do governo, vai levar bastante tempo. Pois é, Fabrício, tem uma informação agora de que a fronteira da Venezuela com o Brasil foi reaberta, né? As agências internacionais deram que no início deste sábado havia ali um fechamento e o governador de Roraima, estado mais ao norte do Brasil, que faz a fronteira com a Venezuela, disse que o local, a fronteira, né, foi aberta após um breve fechamento. Também tem uma informação, um esclarecimento aqui, que muitas fontes disseram que a vice-presidente, ela estaria falando ali só por áudio à estatal venezuelana e que ela estaria neste momento na Rússia, mas Moscou afirmou que a notícia de que a vice-presidente Rodrigues está na Rússia é falsa. Portanto, a gente continua aqui essa cobertura especial. Neste momento, o que a gente tem de novas informações é de que Maduro, juntamente com a sua esposa, foi capturado na Venezuela, levado até os Estados Unidos via aérea e agora está a bordo de um navio de guerra. Ele que seria julgado aí por ações criminosas nos Estados Unidos. Jesualdo Almeida, eu volto com você para a gente analisar esse julgamento, né? O que deve ocorrer mesmo é essa ação criminal contra Nicolás Maduro em relação a narcoterrorismo, que é o que dizem que ele praticou nesse período. E você acredita que, como também ele já foi indiciado aí por crimes internacionais contra os direitos humanos, contra a humanidade, você acredita que depois ainda ele deve ser julgado na Corte Internacional? Eu acho pouco provável que isso aconteça, exatamente porque o julgamento a ser feito nos Estados Unidos lhe dará uma prisão quase que perpétua. Isso não impediria, evidentemente, de outros julgamentos ocorrerem em outros, inclusive na própria Venezuela. Caso houvesse essa justiça de transição, essa transição de governo e houvesse um reaparelhamento do judiciário venezuelano, não impediria que ele fosse julgado também na Venezuela, o que é absolutamente remoto nesse momento. E outras cortes internacionais julgarem Maduro por violação a direitos humanos, também não está fora de qualquer ponderação, mas eu acho absolutamente remoto. E as acusações que são feitas contra Maduro, principalmente duas, tráfico internacional de drogas e lavagem de capitais, as penas dos Estados Unidos são muito severas, muito graves. Basta que ele seja condenado e que o Trump não venha indultá-lo, como fez com o ex-presidente de Honduras, condenado a 45 anos por tráfico de drogas e que Donald Trump o indultou recentemente. Jesualdo, a gente observa o seguinte, né? Na guerra
Rússia e Ucrânia está completando aí, vai completar quase 4 anos, né? E depois da Segunda Guerra Mundial seria, então, na Europa a maior movimentação bélica dos últimos anos, evidentemente, né? E fica essa expectativa, a Rússia invadiu e vai anexar o território da Ucrânia, ou seja, o invasor vai ser beneficiado ao final dessa situação. Agora observamos os Estados Unidos invadindo também aí a Venezuela. Quer dizer, esse padrão preocupa daquela história de quem pode mais chora menos, então as potências bélicas vão poder fazer aquilo que elas querem? Isso preocupa ainda mais a Europa nesse momento, porque uma das realmente grandes preocupações da Europa é o avanço contínuo das invasões russas. A Rússia tende a consagrar o território já invadido. O plano de paz da Ucrânia com a Rússia é uma capitulação total. É a Ucrânia entregar o seu território, a fim de que ela tenha uma certa proteção do Ocidente, leia-se dos Estados Unidos, e que ela não poderá entrar pela OTAN. Então essa passa a ser uma tendência. Tanto assim que a Finlândia e a Suécia já vieram para a OTAN, exatamente para tentar se proteger dessas invasões. E volto a falar aquilo que o Fabrício também já havia comentado. Talvez vejamos num pequeno espaço de tempo, num curto espaço de tempo, uma invasão chinesa em Taiwan, já que a regra do jogo é essa: invadir os que estão mais próximos, aqueles que estão na zona de influência. E uma vez que a China diz textualmente que Taiwan faz parte do seu território, talvez ela ganhe mais força, mais impacto nesse momento.